Olá, quarto ano, eu sou a professora Aline Camacho, estou aqui para mais uma aula do Reeduca na TV. Agora eu vou me audiodescrever. Tenho o cabelo castanho na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa cinza com um desenho na cor rosa. E hoje vamos começar a aula com o tema gênero textual. Qual é a finalidade? A nossa vida é repleta de textos espalhados ao nosso redor, não é mesmo? E cada um desses textos, que são muito variados, possui uma função, ou seja, uma finalidade. E é sobre o que vamos falar agora. A partir da estrutura do texto, de suas características, é possível descobrir para que o texto serve. Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo, ou seja, é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Existem muitos gêneros textuais, os quais promovem uma interação entre os interlocutores, que são o emissor e receptor de determinado discurso. E é importante ressaltar que cada texto possui uma linguagem e estrutura. Os gêneros textuais estão em permanente mudança. Isso significa que, dependendo da necessidade de comunicação, novos gêneros podem surgir. A linguagem aparece nos textos de forma diversa, seja a formal ou a informal. No caso da formal, temos aquela linguagem mais rebuscada, seguindo a norma gramatical. Já a informal é aquela que usamos com pessoas próximas, que incluem gírias, palavras cortadas, entre outros. Existem textos que podem apresentar mais de um tipo de linguagem. Vamos então conhecer alguns gêneros textuais. Estes são exemplos de gêneros textuais que mais fazem parte do nosso dia a dia. Romance, conto, crônica, poema, ensaio, biografia, diário, notícia, artigo de opinião, resenha, e-mail, verbete de dicionário, manifesto e bilhete. Para a aula de hoje, eu escolhi alguns gêneros. Vamos lá? O conto é um texto narrativo geralmente curto e centrado numa única situação de conflito. Vamos ler um trecho do conto africano. Vento do mar. Durante o dia todo, vento do mar passa sobre as ilhas e os mares, as florestas e as planícies, guiando manadas de cervos tímidos até as fontes de água. Em todas as horas do dia, ele refresca as plantas, levanta os pássaros e anuncia a mudança das estações. No entanto, em um anoitecer, quando ele se sente cansado, dobra as suas asas e afunda-se como o sol vermelho se põe. Ele flutua abaixo das nuvens e paira por um momento enquanto escolhe uma duna de areia ou uma clareira silenciosa. Depois, instala-se para poder descansar. A mata grande conhece os seus segredos. Ela sabe que toda noite ele toma a forma de uma ave ou de outro animal a fim de dormir sem ser perturbado. Psst, vento do mar está dormindo, sussurra ela. O papagaio de asa verde, aquele é o vento do mar. O lagarto prata no monte enluarado, aquele é ele. Sobre o grande lago, é provável que você veja um bando de flamingos rosa despontando no horizonte. Aquele é o vento do mar também. Às vezes, ele descansa perto de uma aldeia. Então, ele se estende alto e bonito, um guerreiro deitado na grama, com a cabeça apoiada sobre um braço. Bem, esse conto que eu acabei de ler para vocês se chama Vento do Mar e ele é originário do Senegal. Agora vamos observar que a estrutura desse gênero textual, o conto, é escrito em parágrafos com início, meio e fim. No caso desse pequeno trecho, nós lemos apenas o início da história. Além disso, há personagens e também o narrador, que é aquele que conta os fatos ocorridos. O gênero, ele apresenta o tempo e o espaço, ou seja, ele comenta quando aquela história acontece, onde ela se passa, e para melhor compreensão, vamos responder as seguintes perguntas. O conto africano. Qual é o nome do personagem principal?
o nome do personagem principal é Vento do Mar e ele toma a forma de outros seres para poder descansar. Quantos parágrafos há no trecho do texto apresentado? Nesse trecho do texto que nós lemos, existem 5 parágrafos. E em que tempo se passa a história? A história se passa durante o dia e durante a noite. E podemos perceber essa passagem do tempo nas expressões durante todo o dia, um anoitecer, em todas as horas. Em que local a história se passa? A história se passa em ilhas, mares, florestas e planícies, pois o vento do mar percorre esses lugares ao longo do dia. Agora vamos conhecer outro gênero textual, o poema. O poema é um texto geralmente organizado em versos e caracterizado pelo uso de figuras de linguagem, como a metáfora. Vamos observar o que é metáfora. Metáfora é o uso de uma palavra com o sentido de outra. Por exemplo, Fernando é um anjo, subentende-se a bondade dos anjos, e que o Fernando é uma boa pessoa. Dona Filomena é uma flor, subentende-se a beleza das flores, ou seja, a Dona Filomena é tão bonita quanto uma flor. Outra característica do poema são as rimas. Bem, elas podem existir ou não, mas nesse poema que eu trouxe para vocês, elas existem. Vamos identificá-las após a leitura? Vamos lá. As borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam de muita luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas então, oh, que escuridão. De Vinícius de Moraes. As rimas nesse poema são amarelas belas, pretas borboletas, brancas e francas. E você, consegue identificar mais alguma rima do poema? E agora, vamos falar das tirinhas. As tirinhas são um gênero textual que contam uma piada ou história. Elas podem ser sobre qualquer assunto. As tiras de quadrinhos, normalmente, são formadas por 3 ou mais quadros. Aparecem com linguagem verbal e não verbal, que são... Bem, no caso da linguagem verbal, é aquela que expressa através de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Já a linguagem não verbal, ela utiliza signos visuais para ser identificada, geralmente desenhos, e um outro exemplo são as imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Vamos então ler uma tirinha. Vamos lá. No primeiro quadrinho, o gato observa o rato passando. No segundo também, na direção inversa. E no terceiro, você não teria mais chances de pegar o rato se fosse correr atrás dele? Eu tô esperando ele quebrar a perna. Após a leitura da tirinha, vamos então para uma fábula? Vamos lá. Estava uma formiga junto a um regato, um riacho, quando foi apanhada pela corrente. Uma pomba que estava pousada numa árvore sobre a água, viu que ela estava quase a afogar-se e teve pena dela. Para que se pudesse salvar, atirou-lhe uma folha. A formiga subiu para cima da folha e flutuou em segurança para a margem do regato, do riacho. Pouco depois, apareceu um caçador e apontou para a pomba. A formiga, percebendo o que estava para acontecer, picou-o no pé. O caçador sentiu a dor da picada e moveu-se ruidosamente. Alertada, a pomba voou para longe e salvou-se. Moral da história: o melhor agradecimento é o que se dá quando os outros mais precisam de nós. As fábulas são narrativas curtas, seguidas de uma moral. Em geral, são protagonizadas por animais que assumem traços e personalidade caracteristicamente humanas. Em sua estrutura, apresentam lições que são conhecidas como moral e que podem ser encontradas no início ou no final deste gênero. Essas lições são diretamente relacionadas ao desenvolvimento da história e nos ensinam como devemos nos comportar em diferentes situações ao longo da vida. Na fábula, há a presença de narrador e de personagens. Os parágrafos estão presentes marcando cada situação na história, ou seja, a situação inicial, o desenvolvimento, o momento de maior tensão e o desfecho. Bem,
Nós falamos sobre alguns gêneros textuais, que cada um deles apresenta suas características, e agora vamos falar sobre os elementos essenciais dos gêneros textuais. Função social. Finalidade, utilidade ou importância que determinados textos cumprem nas sociedades e suas culturas. Todo texto nasce de um intuito, de uma necessidade, pessoal ou coletiva. Por isso, é essencial considerar esse elemento na análise dos gêneros. Autor, locutor e leitor e ouvinte. Os interlocutores são elementos essenciais dos gêneros textuais. É necessário considerar-se quem escreve e para quem se escreve. Contexto de uso. Local cultural, no qual o texto está inserido. Linguagem e meio de divulgação. É necessário considerar quais são os tipos de linguagem utilizados em cada gênero e o lugar de divulgação dos textos. Por exemplo, um post numa rede social. Geralmente, possui um limite de caracteres que limita as informações divulgadas, ou seja, você tem uma quantidade de letras para colocar nessa mensagem. Então, na aula de hoje, falamos sobre a finalidade, o famoso para que serve o texto. Também aprendemos a reconhecer esses diferentes textos a partir de suas características, ou seja, imagens, se tem parágrafos ou não, qual a intenção do texto. Bem, o gênero textual é um conceito que busca compreender e explicar a materialização dos inúmeros textos que utilizamos na vida diária, desde mensagens telefônicas e posts em redes sociais até entrevistas de emprego, artigos científicos e outros. Nossa aula de hoje está terminando, mas antes de ir embora eu deixo um desafio para vocês. Gênero textual, qual é a finalidade? Observe as imagens a seguir e escreva a finalidade de cada gênero textual apresentado. Adorei estar com vocês na aula de hoje e espero que vocês também tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!